Boa noite. 5 quadrilhas foram desmanteladas pela Polícia Civil de Santos. A Operação Múltiplo foi apresentada hoje à tarde. Armas de uso restrito policial, munições, documentos falsos, carros, drogas e medicamentos de venda proibida. Tudo isso foi apreendido nesta terça-feira em uma operação da Polícia Civil de Santos. As investigações começaram em julho deste ano. A princípio, o objetivo da polícia era descobrir uma quadrilha que roubava cargas nas cidades da região e em rodovias. Principalmente na cidade do Guarujá, nos bairros Santo Antônio e Morrinhos. Não obstante existirem algumas das pessoas dessa quadrilha que também atuavam em outras cidades da região metropolitana. Basicamente, o motorista chegava com o seu veículo de carga carregado, enquanto aguardava dentro da logística de cada rede de comércio varejista para recepcionar aquela carga, era rendido por 2 ou 3 marginais, mantido em cativeiro por determinado tempo, enquanto a quadrilha se desvencilhava da carga. Outro aspecto importante, não só roubadores de carga foram detidos hoje. A organização criminosa teve um lastro investigativo que possibilitou também a identificação de receptadores, que também tiveram a prisão temporária decretada e foram custodiados temporariamente. Responderão não só pelo crime de receptação, como também por integrarem uma organização criminosa. As investigações avançaram e a polícia descobriu outras 4 quadrilhas que tinham ligação com os ladrões de carga. 3 que atuavam no tráfico de drogas e uma de substâncias ilícitas, como remédios abortivos e anabolizantes. O inquérito policial que apura a comercialização desses medicamentos já identificou pessoas que fizeram uso dessa medicação e praticaram um aborto. Num segundo momento, serão alvo também das investigações por conta de tal conduta também redundar na prática de crime. É lógico que um crime não tão grave quanto quem vende a mercadoria, mas um crime também previsto no nosso Código Penal, que traz ali penas significativas para quem pratica o crime de aborto. Foram cumpridos 69 mandados de busca e apreensão nas cidades de Santo e São Vicente, Cubatão, Guarujá, Mogi das Cruzes e São Paulo. 25 pessoas foram presas, entre elas o líder de uma quadrilha de tráfico de drogas. Foragida do sistema prisional, condenada a mais de 30 anos de prisão, surpreendida ainda não só com documentos falsos, como também com uma pistola de uso restrito. A pena para o consumo de medicamento abortivo no Brasil varia de 1 a 3 anos de prisão. O empresário Paulo Eduardo Silva foi condenado a 4 anos e 9 meses de regime semiaberto pela morte de Ana Carolina Cópia Teixeira, de 21 anos. Ele foi julgado por homicídio culposo e falsa comunicação de crime. A jovem foi atropelada em setembro de 2012 em Santos e encaminhada à Santa Casa de Santos, mas não resistiu aos ferimentos. O condutor não prestou auxílio à vítima. Paulo informou à polícia que o veículo havia sido roubado, mas a versão foi desmascarada nas investigações. Moradores do bairro Parque das Américas, em Praia Grande, reclamam que há anos esperam pelo asfalto num trecho de rua que ainda é de terra, mas uma casa bem no meio da rua impede a realização do serviço. O desafio agora é conseguir demolir a construção. Antônio mora na rua Henrique Meireles, no bairro Parque das Américas, há 23 anos. A casa dele era uma das únicas do local. O bairro cresceu e atualmente a construção fica quase no meio da rua. Ocupa pelo menos 3 metros da via e, por isso, essa é a única parte que ainda não foi asfaltada. Ele e todos os outros moradores querem que a obra termine, mas o marceneiro pede uma solução para a prefeitura, já que a casa dele terá que ser demolida. Eu só quero pagar meus impostos, que a rua passe, que eles venham negociar. Eu estou aberto a negócio. Se quiser vir propor outra coisa, a gente conversa. É só isso. Os moradores reclamam que quando chove, essa parte da rua alaga. Quando chove, tem que passar de barco, porque não tem condições de sair para trabalhar e ir para a escola com a rua desse jeito. Quando está chovendo, você tem que tirar o calçado para na frente do calçado. Não tem condições de passar na rua.
Ainda no Parque das Américas, o canal do Samambaia, que fica entre as avenidas Pau-Brasil e a antiga Estados Unidos, está sem a mureta de proteção em um dos lados há mais de um ano. O presidente da associação do bairro já entrou em contato com a prefeitura e eles ainda não tomaram nenhuma providência. Oferecendo um risco para criança, animal, tudo, carro, pessoas de bicicleta. Isso é que a comunidade está cobrando para a Associação de Moradores de Bairro. Por meio de nota, a Prefeitura informa que moveu uma ação para liberar a área que será pavimentada, já que a construção é irregular. O pedido foi acolhido em primeira instância, mas depois negado. A Procuradoria ainda estuda dar uma entrada em uma nova ação. Quanto ao canal, a Secretaria de Serviços Públicos vai mandar uma equipe para verificar a situação da mureta e acrescentar na agenda de serviços. Nem sempre cursar o ensino médio regular é a opção escolhida pelos estudantes. Às vezes, o jovem acaba investindo no ensino técnico e, ao se formar, já sai com uma profissão. Se esse é o seu desejo, fique atento, pois as ETECs já estão com inscrições abertas para o processo seletivo. As informações com a repórter Bianca Midlash. A prova é no dia 18 de dezembro, mas as inscrições só vão até o dia 18 deste mês, então é bom correr. Para dar mais informações para a gente, eu converso com a Fabiana Gous, que é diretora da ETEC Aristóteles Ferreira de Santos. Fabiana, para saber sobre todas as vagas da Baixada Santista, como fazer? Bom, na Baixada Santista a gente tem 10 escolas, 10 ETECs. E você entra no site www.vestibulinhoetec.com.br. Lá tem o manual do candidato e constam todas as ETECs do estado, incluindo da nossa região. E na Aristóteles, quais são as vagas oferecidas? São 575 vagas, 12 cursos diferentes. E para se inscrever para a prova, como que faz? No mesmo site, www.vestibulinhoetec.com.br. Lá ele vai fazer um cadastro, imprimir um boleto no valor de R$30. Esse boleto ele tem que ser pago até às 15 horas do dia 18 de novembro deste ano. As pessoas que podem se inscrever para o ensino médio e integrado são aquelas que estão no 9º ano este ano. E para o técnico são aquelas que estão no 2º ano, vão para o 2º ano em 2017 ou já terminaram o ensino médio. Eles podem se inscrever. Muito obrigada pelas suas informações. De Santos, Bianca Midlash para o Caderno Regional. Entre tantas formas de união de forças entre governos e sociedade civil, a parceria público-privada vem se destacando. O prefeito reeleito de Santos, Paulo Alexandre Barbosa, anunciou que pretende investir nesta modalidade em 3 áreas da cidade: rodoviária, iluminação e estacionamentos públicos. Para falar mais sobre as PPPs, nós recebemos Orlando Augusto, da Associação do Parceiro Público-Privado. Orlando, boa noite, obrigado por participar conosco aqui. Primeiro vamos tentar explicar para as pessoas que estão nos assistindo agora o que é PPP e como funcionam essas parcerias, Orlando. As parcerias, na verdade, elas é uma forma de financiamento ao Estado, né? O privado financia serviços ou obras durante um período de 35 anos e nesse período ele vai ter uma concessão para o retorno financeiro do investimento que ele fez, né? Então, se eu entendi bem, é o seguinte: eu quero, o governo, no caso, quer realizar uma obra, por exemplo. Correto. O governo não entra com dinheiro, só o investidor privado que entra com dinheiro, ou é dividido isso? É uma parceria, como o nome diz? Não, que nem no caso, vamos supor, habitação popular. Certo. No caso, habitação. Certo. O governo não entra com dinheiro. Não entra com dinheiro? Não entra com dinheiro. Quem entra com dinheiro, na verdade, é o empreendedor, que ele vai buscar esses recursos, vamos dizer, no exemplo, na Caixa Econômica. Uhum. Ele vai fazer as obras, né, e vai receber pelo empreendimento que ele fez. Por sua vez, como são bairros muito grandes, vão ter serviços que vão ter que ser mantidos pelo Estado, pela Prefeitura. Coleta de lixo, transporte público, ou que sejam outros serviços que aquele bairro que foi criado vai ter. E ele recebe a remuneração também dele pelos serviços prestados. Serviços que muitas vezes já existem no município, né? A coleta de lixo, que muitas vezes é mal feita. Hoje um grave problema, que é o destino final do lixo, né? Sim. Tem municípios aqui que... Gravíssimo. Gravíssimo, né? Isso é um absurdo. São né? Vicente, por exemplo, está passando por uma dificuldade enorme em relação a isso. Né? Na verdade é isso. Mas o que aconteceu também? Até a falta de, vamos dizer, de investimento da prefeitura, que ela não tem recursos, hoje a iniciativa privada tem tecnologias moderníssimas, né?
onde pode até reduzir em 97% até Normalmente a iniciativa privada é mais eficiente na realização de determinados trabalhos. É natural, porque o que acontece é o seguinte, o poder público ele é engessado pelas próprias leis. E até pela burocracia, né? É normal, isso é obrigatório, porque Sim, acontece o seguinte, é uma máquina muito grande, ela tem que ser regida por leis. Até Então, para manter uma segurança jurídica, fiscal e assim por diante. não só a segurança jurídica e fiscal também, porque você tem que ter um antecedente, o que o seu antecessor fez há 100 anos atrás, que aquilo pode refletir no futuro. Claro. Então você tem um procedimento jurídico, né, que te engessa um pouco. O privado, por sua vez, ele pode fazer tudo aquilo que não fira a lei. E o Estado é ao contrário, ele só pode fazer o que está na lei, né? Até porque ele não necessita, por exemplo, de concorrências públicas, quer dizer, tem maior agilidade na realização desses trabalhos, vamos chamar assim. Sim, e também tem aquele conveniente da seguinte forma, o privado, quando você investe, se o dinheiro é seu, você vai preservar por ele. Claro. Nas situações... Sem dúvida. Nas situações hoje, vamos dizer, de licitações comuns, da chamada 866, o dinheiro é público. Então nada garante que aquilo que você está comprando, que o governo está comprando, seja de boa qualidade e que vai ter um tempo vamos dizer, um serviço adequado. Que ele é o inverso. Uhum. Né? PPP é uma terceirização ou não dá para chamar de terceirização? Não, uma terceirização, na verdade... São qual a diferença nesse caso aí? A terceirização são aqueles serviços feitos por OS, né? Organizações sociais, organizações de serviços, onde simplesmente a empresa chega só para prestar o serviço e receber o que o Estado paga, né? A prefeitura, o que seja. Que é o caso dos hospitais, hoje é muito comum, né? Hospitais que estão sendo administrados por chamadas OS, organizações sociais. Correto. Quer dizer, já existe lá o hospital no caso e eles vêm para administrar alguma coisa que já estava lá. É justo, né? Eu já tenho uma firma, um exemplo muito simples, Entendi. né? Você tem a universidade, está tudo pronto, montado, já investiram tudo, aí chega um administrador para administrar, né? Algo que já existe, né? Algo que você já passou. Na PPP não existe isso. Eu só posso fazer parcerias público-privadas naquilo que não existe. Nessa condição, que não exista. De que não exista. O serviço por quê? Você administrar, por exemplo, o transporte público, não é PPP. É PPP porque ali já é administrado pelo privado, né? Vamos dizer, as regras são feitas pelo Estado. Mas aí, nesse caso, é quando você faz algum tipo de concorrência e aí essa empresa também está trazendo todos os ônibus. Sim. Tá isso saindo do zero também. Saindo do zero, justamente. A empresa que ganhar, né? Ela vai ter que montar garagem nova, vai ter que trazer novos ônibus, então ela ganha. Então é daquele serviço, mais um exemplo muito simples que o pessoal tem um medo muito grande, principalmente o servidor público, ele acha que quando entrar na PPP ele vai perder o emprego dele. E é o contrário. Não é o caso. É o contrário, porque eu só posso montar, eu não posso, vamos dizer, no caso das OS, que ele chega e desmobiliza aquele hospital que já está funcionando. No caso da parceria privada, não, eu só posso montar aquilo que não exista. Ou então, no caso, vamos dizer, muito simples, vamos tomar um exemplo rápido, o Hospital dos Estivadores. Sim. Hoje nós temos um problema muito grave que possivelmente, né, pela PEC 241, vai ter uma retenção de recursos federais muito grande. O teto que estabelece os gastos. Precisa fazer isso, né? Mas o que acontece é o seguinte, vai ter um reflexo diretamente onde nós moramos, que são os municípios. Através da parceria público-privada, o privado investiria, né, vamos dizer, na área de saúde, com equipamentos, né, com todos os recursos, e vai receber pela prestação de serviço. E tem um caso muito simples disso tudo. Na PPP, o privado é responsável por tudo, pela manutenção dos equipamentos, pela preservação do prédio e aquele tal setor, aquela condição. Quando você investe, quando você coloca o dinheiro seu no negócio, você é o principal interessado que aquilo tenha sucesso. Claro. Até para você ter retorno do seu investimento. Sim, porque senão você vai falir, né? Exatamente, não vai querer que não funcione e não ter retorno. Quem monta uma padaria quer ter lucro, quem monta, né, a pizzaria também. Claro. Agora, no caso como de exemplos que eu citei aí do prefeito Paulo Alexandre, rodoviária, iluminação, no caso da rodoviária, seria para a construção de uma nova rodoviária, então, no caso? Porque teria que ser uma nova, até porque o empreendedor também, ele vai querer que ali tenha lojas, né? Tenham novos equipamentos, que não o retorno financeiro também vai ser muito complicado. Porque a atual é limitadíssima, né? Que nós temos hoje, né? Quando ela foi montada, era maravilhosa, porque a cidade não era ali, né? Vamos dizer, ela estava na saída da cidade. Hoje mudou. Hoje, vamos dizer, um empreendimento maravilhoso seria onde a Nossa Senhora de Fátima, com a entrada da cidade. Mas... Lógico, pode ser a caminho, né, da estrada. Já, né? porque isso facilita todo mundo, né? Hoje um ônibus muitas vezes leva mais tempo, né,
para entrar na cidade do que chegar de São Paulo. Perde muito tempo circulando dentro do e mais um detalhe, a rodoviária hoje, por ela ser restrita também, ela não cabe mais, vamos dizer, uma cidade que nem hoje foi feita, que nem Campinas, a rodoviária foi feita por parceria público-privada. Ela triplicou o tamanho dela. Por sua vez também, ela trouxe novas linhas de ônibus, né? Novos itinerários para os ônibus. Então, é um negócio fantástico, né? As cidades que não têm o aeroporto, vamos dizer, você vai ter que ter, são rodoviárias, não né? Tem como... Antes era a estação de trem, a rodoviária, mas a rodoviária ainda é o ponto central da cidade. E essa nova rodoviária pode ser um ponto de encontro dos modais novos, aí VLT, mas essa por exemplo. É a ideia, sim. Né? Imagino, né, que a ideia se nós vamos dizer, um exemplo, né, ali naquele onde um encontro da Nossa Senhora de Fátima, né, na entrada da cidade, você vai acabar ajudando os outros municípios ao redor. Claro. Né? O pessoal que vem de São Vicente, o pessoal que vem da Praia Grande, Cubatão. Sei lá, a extensão do VLT, né, vindo de Cubatão. O tempo de contrato dessas parcerias, existe um tempo limitado, é ilimitado, vai de acordo com qual é o interesse das partes? Não, acontece o seguinte, a PPP é o interesse das partes também, senão não há negócio, então não existiria uma parceria. Mas ele vai no mínimo de 5 anos e no máximo de 35 anos. Né? Por que esses prazos? Porque acontece o seguinte, a própria lei de responsabilidade fiscal estabelece isso, né? Não foi um prazo dado aleatoriamente, né? Uhum. Nós temos a lei 866, que dá um contrato de concessão por 60 meses, e depois veio a regulamentação para o contrato de parceria privada, que vai de 5 anos, né, acima de 60 meses, até 35 anos. Mas esse prazo é regulamentado pelo plano de negócios que o projeto virá. Né? Pode ser 15, pode ser 10, depende. Se uma rodoviária, vamos dizer, ele foi programado para 20 anos de retorno financeiro, e em 10, né? Já tem esse retorno financeiro? Tem o retorno financeiro, ele vai devolver o patrimônio, entenda. Aquele patrimônio não é do privado. Mesmo que esteja antes do prazo pré-determinado. Claro. Quem vai determinar essa condição é o administrador público, ele que é o dono daquilo. E o retorno financeiro no caso. Na verdade é um leasing, né? Nós temos que pensar na PPP como um leasing. Né? No momento que eu paguei, recebi, acabou, o nosso contrato não existe mais. Muito obrigado e até a próxima. Mas no caso aconteceu na Inglaterra, né? Foram feitas PPPs em 89 e o governo não teve mais interesse porque ele viu que o desempenho do privado foi bem melhor. As obras, vamos dizer, quando eram feitas por parceiro privado, que são feitas por parceiro privados, elas são 35% mais baratas, né? E 25% são entregues no prazo antecipado. 25% das obras são entregues antecipadamente. Que para nós seria maravilhoso, né? No momento que nós passamos aí no país, né? De corrupção, Não só de corrupção, vamos dizer, tomar um exemplo simples aqui da Baixada Santista, né? Hoje existe um déficit habitacional de 100 mil unidades habitacionais, né? Através de uma parceria público-privada, pelo custo mais ou menos que hoje a Caixa Econômica paga para uma casa popular, hoje nós teríamos, vamos dizer, uma receita do município na região da Baixada de 10 bilhões de reais. 10 bilhões de reais você vai estar gerando no mínimo aí 600 mil empregos. Queria que você falasse aí um pouquinho a respeito da sua associação de empresários parceiros. Qual é o trabalho, como é o trabalho da associação? O nosso trabalho, né, nós já estamos desde 2004 né, na associação fazendo trabalho. Nosso trabalho é de assessoria às prefeituras, né? Nós assessoramos as prefeituras e também na forma de captar o empreendimento. Vamos dizer, o empreendedor, o privado tem aquela dificuldade, muitas vezes, né, de conversar com o gestor público. Uhum. Nós fazemos a aproximação entre os dois e tentamos gerar negócios, né? E tem havido procura nesse sentido em relação às prefeituras e os novos prefeitos? Porque nos debates que nós realizamos aqui, por exemplo, foi muito falado em PPP. Foi talvez uma das palavras mais usadas. Muito. E acontece o seguinte, eu acho ótimo, porque o gestor público, o gestor moderno que estão vindo agora, está vendo que não existe mais dinheiro público. Acabou esse negócio de pedir dinheiro em Brasília, isso não existe mais. Você pode até pedir dinheiro em Brasília, mas você vai voltar com as mãos vazias, né? Então o que acontece? Mas só que na iniciativa privada ainda existem recursos financeiros. E um detalhe, o Brasil é um grande alavancador de negócios. Vem muita gente de fora procurando novos negócios no Brasil. E as PPPs são as mais atrativas. Que nem na China, esse próximo ano agora, é uma coisa absurda. Vão ser 3 trilhões de dólares só de investimentos em parcerias público-privadas na China. Na China não tem nada. Nós achamos que ali é comunista, mas de comunismo não tem nada. Tem nada, né? Só tem a forma de governo. Só na forma de governo. Fora isso. Quero agradecer aqui o Orlando Augusto, que é da Associação do Parceiro Público-Privado. Orlando, muito obrigado pela entrevista e uma boa noite para você. Obrigado.
O Colégio Santa Cecília ficou entre as melhores escolas na categoria Ensino Médio no 10º Festival de Teatro de Estudantes, realizado em outubro em Santos. A peça premiada foi Timothy e o sucesso foi tão grande que teve direito à reapresentação ontem à noite no Teatro Municipal. Noiva Cadáver, Jack, Beetlejuice, Rainha de Copas e muitos outros. Todos personagens do estranho e diferente universo do cineasta Tim Burton. Ei, caros de públicos, a sua atenção. E alguém de vocês tiver a missão, vou contar uma história melancólica demais. Noiva Cadáver 70 demais. Essas são cenas da peça Timothy, que faz uma homenagem ao cineasta. O texto usa os personagens de diversos filmes e trechos de entrevistas do artista para compor mais uma fantasiosa aventura. O musical começa com o próprio Tim Burton caindo no universo sombrio que ele mesmo criou. Nós pensamos em montar algo voltado para musicais. E por conta desse gosto por musicais, nós chegamos no Tim Burton, né? Que todas as histórias dele envolvem a música, a arte diferente, a brincadeira com os personagens. Ninguém esperava todo esse sucesso que a gente está fazendo, mas com o apoio de todo mundo conseguimos ir para frente e parece que o pessoal está gostando mesmo de tudo que a gente está fazendo. A gente trabalhou muito para isso, a gente trabalhou muito duro e é muito gratificante para a gente. Maquiagem, figurino, cenário e texto, tudo foi feito com a ajuda dos alunos. O grupo, formado por 26 estudantes do ensino médio, começou a pesquisa em maio e seguiu uma rotina rígida de ensaios. Nós vemos o quanto o aluno pode crescer através do desenvolvimento da curiosidade, da imaginação, do sentido de grupo, de postar-se, da sua postura. É importante não apenas pelas colocações e pelos prêmios, mas pelo que representa em termos de expressão, de estudo, de estímulo à cultura, à criatividade, à imaginação, não apenas dos alunos, como também de todos os que assistem. Ei, caros de públicos, a sua atenção. E alguém de vocês tiver a missão, vou contar uma história melancólica demais. Noiva Cadáver 70 demais. Vai chegar. Duas escritoras, sendo uma delas santista, são finalistas do Prêmio Jabuti, o mais tradicional da literatura brasileira. No livro Contos Mouriscos, a magia do Oriente nas histórias portuguesas, as escritoras Susana Ventura e Helena Gomes presenteiam os leitores com curiosidades sobre a ocupação árabe da Península Ibérica, um processo que durou cerca de 800 anos. A realidade perdeu-se na memória da jovem Moura. Das lembranças de que gostava, nada restou. Das recordações doloridas, só uma sobreviveu. O pai lançando-lhe um encanto antes de partir daquelas terras retomadas pelos portugueses. O livro, voltado ao público infantil, tem 18 histórias e 127 páginas. Foi publicado no fim do ano passado. Nós temos histórias de mouras encantadas, de guerreiros mouros, guerreiros cristãos, muita magia, riquezas, aquela ideia que é comum, é bastante comum em contos de fadas, os mais antigos principalmente, né, os menos conhecidos, que é a ideia de você ter um ser encantado e para você desencantá-lo, você precisa dar um pouco de água para ele, ou o sumo de uma laranja, um copo de leite, para ele poder... E ele te promete riqueza, se você libertá-lo, se você desencantá-lo, ele promete riquezas. A obra das escritoras é finalista e concorre ao Jabuti, o mais tradicional e consagrado prêmio de literatura do país. Susana é professora e pesquisa obras de escritores portugueses. É a primeira vez que tem um livro selecionado. Eu realmente não esperava que fosse tão rápido, porque eu sou uma pessoa com 5 anos de carreira praticamente na área de escrita para crianças e jovens. E achei uma chegada assim rápida, fiquei bem feliz. E é um pouco... Quando a gente é indicado a esses prêmios, a gente fica um pouco com a confirmação de que alguma coisa a gente está fazendo muito certo. Helena nasceu em Santos. É jornalista, professora universitária e autora de 40 livros. 2 deles já tinham sido finalistas do Prêmio Jabuti. Saí numa sexta-feira, eu fiquei sabendo só à noite, eu estava em São Paulo, quando eu cheguei em casa, aí eu vi nas redes sociais e liguei para a Susana e a gente ficou que nem... Sabe que nem adolescente fica assim, a gente ganhou, tal, não sei o quê.
Então foi uma coisa muito gostosa, uma surpresa muito boa. Já é a minha terceira indicação, mas assim, a surpresa e a alegria é como se fosse a primeira sempre. É muito bom. As escritoras se conheceram por meio de amigos em comum. A amizade já resulta em 2 livros publicados. O terceiro já está pronto e será lançado no próximo ano. Quase todo mundo está acostumado a ver parceria entre letra e música, né? Ou entre cineastas que escolhem atores e o ator que ele prefere, a atriz que ele prefere. Então fica aquela dobradinha. Então uma parceria literária é como uma outra parceria. Tem que ter um envolvimento grande e tem que ter um elemento grande de prazer. Eu acho que tem isso entre nós. A gente tem amizade, tem admiração mútua. Eu gosto muito da obra da Helena, já era uma pessoa que admirava a escrita da Helena. Gosto da Helena muito como pessoa também. Então, eu acho que assim a parceria fica melhor. A gente tem umas divergências, mas tudo que a gente até agora não concordou foi para a gente ter livros cada vez que nos agradam mais. O resultado do Prêmio Jabuti sai no próximo dia 11. Contos Mouriscos custa R$ 42,90 e pode ser encontrado nas principais livrarias da região. A edição de hoje fica por aqui. Acesse nossa página oficial no Facebook para rever as reportagens do Caderno Regional. É só digitar facebook.com/Santa Cecília TV. Eu volto amanhã. Tchau.